Planeteers Home Gathering, bem-vindos. A pandemia vai reforçar os desafios da saúde humana e bem-estar. A luta contra a Covid-19 juntou-se aos cenários de guerra, ao drama dos refugiados e às catástrofes ambientais. Mostrou as fragilidades dos países mais avançados e acentuou as dificuldades dos países menos desenvolvidos. É esta a perspectiva que abre caminho ao episódio de hoje. Sandra Isabel Correia, também focado na questão da ajuda humanitária. Sim, sem sombra de dúvidas. Boa tarde, João. Hoje temos dois convidados com uma vasta experiência nesta área, o Gustavo Carona e a Maria Palha. Aliás, os dois são convidados do Planeteers Home Gathering e a nossa intenção é mesmo trazer a sua experiência para aqui e partilharem connosco qual é a sua visão e as soluções que eles nos trazem para um futuro melhor para todos. Vamos então dar início à conversa. Começamos pelo Gustavo Carona. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós neste episódio. Tem uma vasta experiência no campo da ajuda humanitária, esteve em vários teatros de guerra. Acredita que a pandemia veio também, de alguma forma, multiplicar os terrenos de atuação? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acredito que nós estamos, em termos de percepção da ajuda humanitária, daquilo que vinha a ser uma correção dos grandes males do mundo, e eu acho que estamos perante dois grandes desafios. O primeiro é um empobrecimento global e as consequências no mundo dos ricos, penso que têm repercussões óbvias e imediatas na ajuda humanitária e naquilo que poderia ser algum equilíbrio em diversas áreas de atuação. Obviamente aquela que eu conheço melhor é a medicina. E depois eu acho que é uma questão um bocadinho filosófica que tem a ver com o facto de que nós estamos um bocadinho mais fechados em nós próprios, quer enquanto indivíduos, quer enquanto sociedades, o que nos leva a pensar que a nossa fronteira parece que ficou mais rígida, mais intransponível, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. E eu acho que este afastamento entre pessoas, entre povos, entre culturas diferentes, acho que é um passo bastante atrás, acho que é um retrocesso, na minha opinião, civilizacional, que eu espero que seja temporário. Ainda assim penso que vai ter consequências muito graves, já está a ter, nos mais frágeis e em muitas vidas que indiretamente vão sofrer com este confinamento global. E nessa linha, tendo em conta que a luta contra a Covid-19 assumiu uma primazia no mundo inteiro, há conflitos que estão adormecidos, mas persistem. Teme que esses conflitos sejam esquecidos? Mais esquecidos? Acho que sim, não é? Nós sabemos que as notícias é um balouçar das nossas emoções. Eu pessoalmente acho que os mídias são muito democráticos, nós é que escolhemos as notícias a que damos importância, a que valorizamos, e sou da opinião que aos poucos o mundo tem vindo a melhorar e que as pessoas têm tido uma percepção de empatia global mais construtiva com o passar dos anos, e acho que neste momento aquilo que seriam todos os grandes desafios da humanidade, e não quero concentrar na minha visão apenas e só os cenários de guerra, mas tudo aquilo que são locais onde a necessidade de intervenção humanitária é gritante, acho que vão ficar mais afastados das nossas atenções porque estamos mais desligados, estamos mais concentrados neste problema e o nosso pensamento e o nosso coração não se desmultiplica, e infelizmente este ocupar de espaço acho que rouba uma área muito importante para uma percepção de humanidade global, e indo em contra aquilo que é o desafio do vosso evento, que é nós pensarmos no mundo como um todo. Penso que é um retrocesso muito grande. Muito obrigado, já voltamos à conversa. Agora chamo também a doutora Maria Palha, psicoterapeuta. Doutora, muito obrigado por se juntar a nós. Ainda também no seguimento daquilo que dizia o doutor Gustavo, que estamos mais desligados, mais concentrados na pandemia. Há um acelerar das ansiedades e também um agravamento da saúde mental nestes últimos meses? Sem dúvida, antes de mais, boa tarde, e sem dúvida que quando nós nos confrontamos com uma situação de pandemia, o que acontece de facto há um agravamento e um adoecimento das sociedades, dos grupos que por ela afetados. Não podemos dizer que de facto
piora a situação, mas agrava sem dúvida. Se olharmos para as previsões de 2019, por exemplo, nós víamos que 132 milhões de pessoas previa-se, as previsões diziam que poderiam ter necessidades de apoio humanitário, e confrontou-se no final do ano que de facto apenas simplesmente 70 mil foi o número de deslocados internos do mundo. E muitas destas populações, o que acontece é que em termos de intervenção, os planos de intervenção não contemplam a questão da saúde emocional, da saúde mental, que é uma das ferramentas mais importantes para conseguirmos cortar alguns ciclos de sofrimento, alguns dos pontos até referidos pelo Dr. Gustavo, esta questão da rigidez, do isolamento, da zanga. E é muito importante que se consiga pôr também uma lupa nesta dimensão humana, na dimensão espiritual, na dimensão emocional, social e profissional. Doutora, já tem experiência em ajuda humanitária, já prestou apoio em cenários de catástrofes naturais. Encontra pontos comuns com esse tipo de acontecimentos e aquilo que o mundo está a atravessar nesta altura também? Sim, sem dúvida, quando falamos de uma catástrofe natural ou humana, ou mesmo de doença como a que vivemos em termos ao nível desta pandemia, o que acontece aqui que faz com que as pessoas entrem em crise é a interrupção abrupta do fluxo normal das suas vidas. E por isso temos estes 70 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas, a reformularem, a ter a darem um novo sentido de vida, a conseguirem encontrar um novo significado, a lidarem com as suas incertezas, com as suas ansiedades, com os medos, a terem que encontrar uma dignidade na dimensão mais fragilizada da vida em que se encontravam. Isto, no fundo, é quase o que nos obriga a olhar e a mudar quando nos confrontamos com uma situação de pandemia. E mesmo esta questão de confinamento, tudo isto toca nas dimensões que acaba por tocar quando nós estamos confrontados numa situação humanitária. Só que neste momento deixam de ser os números que vemos na televisão e acaba por ser a história do João, que vive e que sofre sozinho porque tem medo de sair de casa, acaba por ser a história do John, que por estar nos Estados Unidos vive com medo e deixa de acreditar e de ter um sentido na sua própria ideologia, no seu próprio país, ou mesmo a Clorraine, que vive no Brasil e que de repente se vê obrigada a afastar completamente da sua família durante meses. Por isso há muitos paralelismos, não só com os contextos humanitários, como com esta pandemia. E a nível de dimensões mais emocionais e de saúde mental, é uma das componentes que é mais importante para conseguirmos trabalhar aqui as questões de resiliência e, acima de tudo, de ajuste a esta nova realidade que nos foi imposta de uma forma um bocadinho abrupta, não é? Já voltamos à conversa, doutora. Antes, volta ao estúdio. De que forma é que o tema que estamos aqui a tratar hoje também se enquadra naquilo que são as metas de sustentabilidade? Então, a saúde pertence, no fundo, à ODS 3 e que é uma das mais ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que mais nos preocupa, não só a nós portugueses, como ao mundo inteiro. Então, as Nações Unidas lançaram estes objetivos para, no fundo, nós conseguirmos, até 2030, termos uma saúde mais acessível a todos, mais igual para todos. O que acontece é que nem toda a gente tem acesso ao mesmo tipo de saúde. E tudo aquilo que nós vivemos em termos de com a pandemia veio não só agravar, ou seja, no fundo mostrar que os países desenvolvidos, como Portugal, sofremos também muito. Ou seja, aquilo que estava tapado agora ficou mais à vista e nós vimos tudo aquilo que nós, no fundo, tivemos que correr para conseguir resolver. Então é um bocadinho o problema que existia também, que existe nos países em vias de desenvolvimento, que neste momento foi destapado em países desenvolvidos como Portugal e a Europa e outros. Por isso é que nós no Planeteers Home Gathering, e é tão importante agora olharmos para nós, trazer estes especialistas, no fundo a dar-lhes voz e dizer em conjunto o que é que nós na realidade e na prática, no terreno, temos que fazer e temos que alterar. Porque não acontece só lá fora, mas acontece dentro de casa. Então, estes objetivos a nível da saúde são muito importantes. Nós não tivemos uma boa saúde física e mental, porque a depressão é outro problema que nós temos. Nós nunca falamos, achamos que é tabu, mas é a doença que mais atinge
o ser humano, eu costumo dizer, aquele que acha que não está doente, não é? Mas no fundo é aquele que está mais doente, a depressão. Então eu acho que é um tema que, sobretudo neste caso a Maria Palha, tem vasta experiência nesta área e é muito importante falar, não é tabu. E se eu sofrer de depressão ou de stress, ansiedade, faz parte. Então eu tenho só que aceitar que sofro e procurar ajuda, mas também uma ajuda holística e espiritual. E essa é uma dinâmica de conversa com a nossa convidada, já abordaremos também. Antes, volto aqui a chamar o Dr. Gustavo Carona. Doutor, obviamente que as missões humanitárias estão pendentes, naturalmente, de dinheiro e as pessoas perguntam-se se esse dinheiro está a ser bem aplicado. Com a experiência que tem de atuação em vários teatros de guerra, qual é a sua resposta a isto? O dinheiro é bem canalizado para os fins que deve ser, que deve concretizar? Eu acho que é uma excelente pergunta que obriga uma reflexão muito profunda. A resposta é claramente sim, na minha humilde opinião. Eu acho que Portugal é bastante subdesenvolvido em relação à percepção de como funciona a ajuda humanitária. Acho que a palavra voluntariado adquire, se calhar, uma importância demasiado grande no vocabulário das pessoas, porque é importante perceber que é preciso um profissionalismo muito grande quando os problemas se tornam à dimensão planetária. E só se faz mexer uma máquina de ajuda, e mais uma vez a minha visão é muito médica, mas a ajuda humanitária vai muito para além da medicina, só se faz através de profissionais, de estruturas muito sólidas, de pessoas que fazem do seu trabalho as suas reflexões, que corrigem através dos erros as suas ações, de anos e anos de experiência. Portanto, a boa vontade é o que nos move, o coração é o que motiva, mas é depois preciso uma máquina normalmente estruturada, profissionalizada, para que se consiga ser eficaz nos objetivos. E estas máquinas precisam de dinheiro. Portanto, eu acho que aquele chavão que se ouve muito, não é, nas conversas de café, e tal, eu dinheiro não dou, é perigosíssimo, porque nada se faz sem nós termos confiança nestas organizações que, no meu entender, de uma forma geral, são auditadas por dentro e por fora, têm contas transparentes, explicam os seus objetivos, os seus investimentos e que obviamente vão cometer erros ao longo do seu percurso, como todos nós, o que não quer dizer que a esmagadora maioria do seu trabalho e dos donativos que são empregues são maximizados ao detalhe, no sentido de cumprirem as suas cartas de princípios e respeitarem aquilo que são os seus beneficiários. Portanto, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que só se funciona a nível local, nacional ou internacional com confiança nas organizações. Uma pessoa, um conjunto de pessoas podem fazer coisas bonitas, mas para ser sustentável e sólido no tempo é preciso um bocadinho mais do que isso, é preciso uma organização e acho que é importante reforçar que sem estrutura nada se consegue fazer. Mas, doutor, precisamente nessa linha e considerando que vai ter de haver um espírito de solidariedade nos próximos tempos, porque a pandemia agravou dificuldades e começamos por Portugal, já vemos esses efeitos. O que é que explica essa percepção, ou pelo menos a percepção que as pessoas têm da falta de confiança, digamos assim? É uma questão de transparência, de criar mecanismos de maior transparência? Eu acho que há dois motivos. Eu acho que as pessoas às vezes justificam a questão da desconfiança para se protegerem na sua não ação. E às vezes uma notícia má, e em Portugal é fácil pegarem alguns exemplos, não é? Ofusca o trabalho de milhares de pessoas, fantástico, não é? Porque a normalidade não é notícia e uma má notícia consegue apagar o trabalho de milhares de pessoas. Eu acho que é importante nós percebermos que, quer a nível de uma comunidade, de uma cidade, de um país, o que faz as pessoas sofrerem não é só a falta de recursos, a pobreza, é acima de tudo a desigualdade. E a nível planetário é a mesma coisa. Nós nunca poderemos acreditar em sustentabilidade se não apostarmos mais na igualdade entre os povos. E infelizmente nós vemos um mundo a duas velocidades que nunca funcionará. É preciso aproximar-nos, quer fisicamente, quer em termos de índices de desenvolvimento, de pobreza, de saúde, de educação, acima de tudo, que é a chave para todos os males. E eu acho que falta-nos um bocadinho esta visão global naquilo que é o processo das nossas decisões, das nossas emoções.
e do enormíssimo poder da nossa individualidade, mais que não seja num voto, numa opinião, é preciso pensar em mundo. Muito obrigado, doutor. Seguimos agora a conversa com a Maria Palha. Doutora, pegando naquilo que era há pouco a intervenção da Sandra Isabel Correia aqui em estúdio, a saúde mental ainda é um tabu? Se olharmos a nível nacional, a saúde mental esteve bastante desiluminada durante muito tempo. Neste momento, uma das vantagens que nós vemos que esta pandemia trouxe foi o facto de ter trazido ao de cima, ou iluminar, uma série de fragilidades que temos em termos sociais no nosso país e também trouxe para cima da mesa, para o debate dos decisores políticos, mesmo dos especialistas e das conversas entre as pessoas, a questão da saúde mental e do bem-estar. E isto é de uma riqueza imensa, porque só assim é que é possível criarem-se projetos integrados, criarem-se projetos que contemplem, de facto, esta dimensão humana e integrar a saúde mental, pô-la num plano em que qualquer pessoa tem acesso à informação e se consegue efetivamente transformar num agente de saúde pública. E falando aqui, se o tema é pandémico, então temos que de facto conhecer tão bem ao nível físico quais são os autocuidados que devemos ter, o que podemos fazer para nos precaver, o que podemos fazer quando procurar ajuda, o que podemos fazer para cuidar de nós e para recuperarmos desta doença, a nível físico e também mental. Por isso, de facto, neste momento é quase como que um momento de muito brilho para a saúde mental, porque fala-se sobre isso, as pessoas falam e verbalizam efetivamente: pá, tenho andado preocupado, estou ansioso, estou muito mais intolerante, e isto de facto benéfico e acima de tudo saudável, porque é esta reflexão e tomada de consciência sobre o assunto que nos vai permitir criar uma nova agenda e ir conseguindo aumentar cada vez mais as nossas medidas de autocuidado connosco, com os outros, nas relações com os outros e depois na relação com o planeta. Acredita por isso que a pandemia, de alguma forma, deitou luz sobre aquilo que é essencialmente um sofrimento muitas vezes silencioso? Sem dúvida que sim. Neste momento, as pessoas acabam por ter esta informação. Já se fala sobre isto. E é possível cada um de nós irmos assumindo o nosso papel e a nossa responsabilidade individual, mas que depois passa a ser uma responsabilidade universal de nos cuidarmos também nesta dimensão. Porque, de facto, alguém que está a sofrer sozinho, neste momento, pelo confinamento, se estamos dentro de casa e alguém que está a viver mais isolado ou que está mais agressivo, acaba por ter uma interferência direta na dinâmica familiar e as pessoas sinalizam-se entre si. O interessante seria conseguirmos fazer isto depois ao nível da comunidade e depois ao nível de um país, ao nível do planeta. Isto sim seria assumir a nossa responsabilidade universal para conseguirmos cuidar-nos todos e podemos fazer este pequeno exercício dentro da nossa própria casa, no nosso prédio. Curiosamente, agora há pessoas, esta é uma história muito próxima de mim, vizinhos que não se conheciam e que viviam há 10 anos no mesmo prédio e finalmente agora conheceram-se, porque tinham que aplaudir de facto os profissionais de saúde. E este sentido de comunidade é extremamente importante para que haja aqui uma resiliência, para que haja aqui uma normalização e a sensação de que pertencemos todos a este lugar e que como espécie estamos todos a sofrer em alguma das dimensões das nossas vidas. Se não tivermos informações para isto, não conseguimos de facto tornar-nos, cuidar de nós e estarmos mais resilientes e saudáveis para superar esta situação que todos vivemos. Pegando neste que foi o raciocínio da doutora Maria Palha, no isolamento também uma certa reaproximação, é também a ponte para a pergunta que a Planeteers tem reservada para os nossos dois convidados, Sandra. Sim, sem dúvida que é a ponte, porque o Planeteers World Gathering tem por objetivo e vai ser o palco, no fundo, para que todas estas soluções e todos estes experts em diferentes áreas possam interagir, possam estar em contacto com o público. Vai ser um evento híbrido, portanto, nós vamos ter que jogar em dois campos. E a minha pergunta para o Gustavo e para a Maria, a quem eu agradeço terem aceito o nosso convite, é exatamente esta. Na vossa área, qual é a vossa opinião? Nós, para salvar o mundo, também temos que salvar as pessoas? Ou nós, para salvarmos as pessoas, temos que salvar o mundo? Começamos, se calhar, pelo Dr. Gustavo Carona. É uma ótima pergunta. Eu, obviamente, que sou condicionado por aquilo que têm sido as minhas convicções nos últimos tempos. Eu acho que acreditar que
podemos salvar o planeta sem pensar na humanidade é quase como acreditar que a Terra é plana. É impossível não ver que isto é um problema global em que, pensando que com tanta desigualdade será muito difícil caminharmos para as soluções. É preciso pensarmos como um todo, tentar democratizar aquilo que é o bem comum de 8 bilhões de pessoas, tentar pensar com o coração, premiar as ações que nos inspiram, premiar a bondade e nunca de alguma forma refriarmos aquilo que é o enormíssimo poder da nossa individualidade. Nós fazemos toda a diferença e se acreditarmos nisso, conseguimos, com os nossos pequenos contributos, torná-los grandes. E, na minha opinião, acho que é absolutamente inverosímil aproximarmos de uma solução planetária para as grandes questões das alterações climáticas e de outras questões da poluição, se houver ainda tanta desigualdade no mundo como existe neste momento. Muito obrigado, doutor. Tempo também para a intervenção da doutora Maria Palha, em resposta à pergunta da Planeteers. Bom, tendo em conta que a minha prioridade é de facto desenvolvimento humano e emocional, não faria sentido ter um planeta sem a nossa espécie. E para isto, e foi exatamente isto que eu fiz quando decidi entrevistar centenas de crianças pelo mundo para lhes perguntar o que é que elas achavam que devíamos fazer para sermos mais humanos. E estou totalmente de acordo com elas. As suas respostas eram de facto cuidar de nós enquanto espécie, porque só assim é que conseguiríamos desenvolver-nos enquanto humanos, enquanto componente emocional e relacional e, acima de tudo, conseguir cuidar de nós. Caímos? São alguns problemas de ligação, mas creio que ficamos também com o essencial desta nossa conversa e aproveito para recuperar aquilo que o Dr. Gustavo Carona referia ainda há pouco, o poder da individualidade, a diferença que cada um pode fazer, obviamente neste contexto, em diversas frentes. É todo o tempo que dispomos neste episódio. Sandra Isabel Correia, obrigado por ter estado connosco. Obrigada. Aproveito para agradecer também aos nossos convidados. Fica concluída mais uma conversa em Planeteers Home Gathering. Até breve.